mas o importante Bem-vindos ao Tomcast Podcast aqui. Estamos aqui na conversa com Daniel Chamar. Daniel Chamar, formosense. Já foi 2 vezes candidato a vereador. Agora vai pré-candidato a Deputado estadual. Então, Daniel, bem-vindo aqui ao Tomcast Podcast. É um prazer tê-lo aqui e muito obrigado por ter aceito o nosso convite, né? Não é fácil ter que disponibilizar o seu tempo e sua energia para esse bate-papo aqui. Sim. Certo? Sim. Ok. Primeira coisa, como quem conhece o Daniel, como poderia caracterizá-lo? Primeiramente, Tomcast, eu queria agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele está me dando de poder fazer parte do seu programa, porque toda honra e toda glória eu sempre exalto a Deus e dou a Ele, né? Eu queria dizer que para mim eu fico muito honrado de estar aqui presente, né? E estar aí através do seu programa alcançar a casa dos ouvintes, das pessoas que não me conhecem, vão me conhecer hoje, né? E é isso. Respondendo sua pergunta, eu saí um pouquinho aqui, que eu vou responder. Você perguntou para mim? Para as pessoas que te conhecem, quem é o Daniel, para as pessoas mais próximas? Para as pessoas que estão mais próximas de mim, né? Não, sim. Para quem me conhece, sabe que eu sou um cara trabalhador, sou guerreiro, sou honrado. Gosto muito de estar perto das pessoas, né? Para mim é muito prazeroso. Acho que a minha alegria foi sempre... Tem muitas pessoas que elas têm, tipo assim, a alegria delas é ir para uma praia, é ir para um lugar diferente, outra cidade. Não, a minha alegria é estar sempre perto das pessoas, do povo. Então, eu fico feliz por isso, porque eu fui criado assim na infância, né? Então, a minha felicidade é sempre estar perto. Quem está perto de mim sabe disso, né? Que para mim sempre é prazeroso me aproximar das pessoas, independente do jeito que as pessoas sejam. Eu acho que através do meu comportamento eu tenho que mostrar que tem como, se uma pessoa chegou próxima de mim, se ela é ruim, se ela tem um comportamento diferente, o Daniel é tão gente boa, e talvez com o meu comportamento tentar mudar as pessoas, né, através da minha luz, acender, influenciar isso. Quanto tempo em Formosa? Sempre morou, cresceu? Na verdade, eu tenho uma trajetória muito grande, né? Tipo, eu nasci, eu fui gerado em Formosa, né? Assim minha mãe contou, e fui nascer em Brasília, em Planaltina de Goiás, né? Na Água Fria de Goiás, que era município de Planaltina de Goiás, que é Brasilinha, né? Planaltina de Goiás. E fui registrado lá em Brasilinha, né? Em Planaltina de Goiás. Mas eu nasci em Água Fria e depois eu vim pra cá, só nasci lá e vim de novo pra Formosa, ainda bebê. Entendeu? Então a minha naturalidade é de Água Fria de Goiás. Os bons filhos para casa sempre retornam. Sim, né? Aí eu vim para cá, tive uma trajetória também. Aos 3 anos minha mãe não tinha condição, tinha muito filho, teve 11, né? Me colocou no orfanato, né? Uma história longa. E com 11 anos eu saí do orfanato, e de 11 até hoje eu tô aqui, né? Então hoje eu tenho 45, né? Então 34 anos, né? 34 anos em Formosa. E tem assim umas memórias boas, memórias vagas do que era a vida lá no orfanato? Sim, eu tinha muitas memórias ruins há muito tempo atrás, né? Hoje eu sou cristão, né? Sou evangélico também. Tipo assim, não tô firme na igreja hoje, mas tô firme com Deus sempre. Deus é o autor da minha vida, né? A palavra dele é rema para minha vida e luz para os meus olhos também. Tudo que eu procuro fazer é nisso. Quando eu erro, eu fico triste, peço a Deus perdão e tento consertar, e peço a Deus que mude o meu caminho do jeito que Ele quer e faça da minha vida do jeito que Ele quer. Tem muitas lembranças ruins, mas quando eu me converti, eu voltei lá, né, para me perdoar aquele lugar que eu também sofri muito mais tristeza do que alegria, né? E essa história, a minha história da minha vida, eu nunca uso para me vitimizar ou para me fazer de coitado, mas é uma história de perseverança, né? De alguém que lá não era nada, hoje ainda não sou, né? Deus é tudo na minha vida, Ele que é tudo. A gente não é nada até hoje. Eu falo assim, mas consegui ter uma vida mais digna do que eu tinha lá, né? Posso contar? Há um episódio que mais lhe marcou durante a sua estadia no orfanato? Sim. Quando eu tinha 3 anos, eu lembro como fosse hoje. 3 anos
eu morava em Brasília, minha mãe sempre, ela morava em Formosa, mas ela ficava, como ela teve 11 filhos, aí sempre arrumava um homem, 11, tipo assim, 8 pais para 11 filhos. Então era muito diferente, cada um, um homem que ela relacionava, tinha um filho, tinha outro, então ela ficava indo para casa dele. Aí eu lembro que eu morava com o Milton, que era o pai do Romildo, do Valmir e do Moisés, que é um pai de 3 irmãos. E eu lembro que lá ela apanhava muito, e ela tinha tinha o João, ela já tinha quase todo mundo nessa época, e eu não lembro, 3 anos que eu tinha. Aí ela decidiu me levar pro orfanato, e eu lembro que ela falou assim, pequeno, a mamãe vai passear hoje, colocou uma roupa bem bonita em mim, né, uma roupa bem bonitinha, e a mamãe vai te levar pra passear hoje. E eu bem feliz, que eu nunca tinha passeado, né, e tal. Aí ela me levou pra esse lugar, um lugar bonito, né, que chamava Betel, né, que era lá em Brasília, esse era Betelzinho, que chamava em Brasília. E ela me levou. Aí eu brinquei o dia inteiro lá, e tinha outras mães também lá. Mas eu senti aí minha mãe, quando eu fui embora, eu senti uma coisa assim, pesada. Aí ela falou, a mamãe vai embora, você vai ficar aqui, depois a mamãe vem te buscar. E eu comecei a chorar nessa desesperado, né, menino? E eu lembro, 3 anos, que a gente lembra das coisas que ficam marcadas na mente da gente. E eu peguei, e ela entrou nessa Kombi, tinha uma Kombi, ela entrou, né? Tô contando de forma resumida. Ela entrou nessa Kombi, aí quando a Kombi saiu, eu senti que nunca mais eu ia ver minha mãe. Aí eu peguei e corri atrás da Kombi, por isso que eu sempre corri muito, quem me conhece no futebol aí, sabe que eu sempre fui corredor, né? Aí eu corri atrás dessa Kombi, aí ela tem aquela sainha, né? A Kombi tem aquela sainha, eu pulei em cima, aí a Kombi parou, consegui alcançar ela, né? Que era de chão, lembra a estrada ainda, pá, pulei em cima. Aí ela parou a Kombi, o cara veio, né? Ela, não, a mamãe volta depois, e dessa vez eu peguei e fiquei, ela foi embora, né? Eu chorei muito. E nessa Betelzinha lá era até bom. Lá você comia, muita coisa que eu não tinha em casa, eu tinha lá. Aí o ruim não foi quando a gente foi pra Fazenda Betel, que era lá no Cocalzinho de Goiás. Lá era uma sede em Brasília e tinha essa fazenda. Aí eu fiquei até os 6 a 7 anos lá, uns 4 anos nessa Betelzinha, sem ver, nunca ver minha mãe. E com uns 6 anos ou 7 eu fui lá pra Fazenda Betel, né? Então essa primeira fase que ficou marcada foi essa, que eu senti muito assim tristeza. A minha mãe foi embora, né? Nunca mais eu vi ela. E quando eu tinha 7 anos lá, eu também sofri muito porque inventaram lá. Você já pega mais assim, 7 anos você já pega mais uma noção. Aí você apanha muito, tem que trabalhar, tem covardia, tem trabalhador e, por exemplo, aí criança grita pelo nome da mãe. E eu gritava o nome da minha mãe e nunca ela aparecia. E criaram-se um domingo, onde tinha todo o terceiro domingo do mês, era o Dia das Mães. Então lá era 500 crianças que tinha nesse orfanato. Era 500 ao total, mulheres e homens. Aí tinha a área dos meninos, a área dos grandes, a área dos jovens. E todo domingo as mães iam visitar aqueles filhos que ela não tinha condição, que colocava lá, sair só com 18 anos. Não podia sair mais, lá era diferente nessa época. Não tinha, aí você já saía pro exército, né? As mulheres, eu não sei o que aconteceu, eu sei que os homens já saíam pro exército já. Aí beleza, todo terceiro domingo do mês, tinha o Dia das Mães. E aqueles caminhão vinha cheio de mãe para ver os filhos, né? Então ficava lá. Não, ficava arrumadinho, aí descia o primeiro caminhão e minha mãe já vinha. Aí um ia com o filho, um ia com o outro, aí vinha o segundo, o terceiro. E eu ficava lá esperando assim até o final. Quando eu vi que faltava 5 mães, eu olhava. Aí eu já começava a chorar, porque criança, né? A gente conta assim, mas eu já bem triste mesmo. Aí minha mãe não vinha. Isso aí foi até uns 5 anos desse jeito aí, todo domingo. Foi aí quando foi no último ano, que foi 10 anos, eu lembro que a família me pegou pra que eles podiam adotar um. Isso. Quando as crianças que a mãe não aparecia mais. Aí lá na frente eu fui saber o porquê que ela não aparecia, que ela colocou eu em Brasília. E quando mudou pra Cocalzinha, ela não sabia mais, que não tinha celular, não tinha nada naquela época. Ah, porque você foi pra fazenda e ela ficou Foi, aí era orelhão, ela não tinha, aí falava que não tinha como transferência. Então ficou muito difícil por isso. Aí ela acabou achando lá. Lutou e acabou achando. Aí quando foi, essa família me adotou, que eu fui fazer de 10 para 11 anos, eu lembro como fosse hoje, eu peguei e minha mãe, aí vi um carro, eu tava assim chupando cana com os meninos, que é por isso que eu falo, desde a infância eu sempre fui, a minha alegria era sempre estar com meus amigos, ali no momento de aflição, de tudo que você passava ali naquela dificuldade tão grande, o acolhimento da gente era dos nossos amigos ali, né, que abraçava, que a gente ia junto, que dividia as coisas, que ia pegar manga, ia pegar um monte de coisa. E aí vi um carro assim longe, a gente ficava num lugar embaixo e tinha um morro lá que o carro vinha. Aí todo mundo falava, aquela lá é minha mãe, e o outro não é meu pai, é minha mãe. Aí eu falei, não, aquela lá é minha mãe. É minha mãe. Aí eles começaram a rir da minha cara.
Muito tempo sem mãe. É óbvio, você não tem mãe, não tem mãe, entendeu? Aí, beleza, quando passou uns 10, 15 minutos que o cara chegou lá na sede, a gente não sabe que chega, né? Vê o menino gritando, Danielzinho, sua mãe, sua mãe. Aí todo mundo ficou, os meninos foi tudo junto me correndo, né? Quando cheguei lá, vi minha mãe, ela pegou e me tirou de lá, né? Agora um fato que ficou marcado, aí foi essa hora que eu saí de lá e vim pra Formosa, né? Mas que ficou marcado lá, por exemplo, a gente sofria muito, quando eu tinha uns 7 anos, ainda mijaram na cama, aí fizeram lá, sabe como é que era lá? O quarto dos mijão. Pegava todos os meninos que mijavam e botava nesse quarto. Aí, não sei que. Se ele, é tipo uma doença, você não mija porque você quer. Quantas vezes que eu fiquei acordado até meia-noite? A gente ia dormir 7 horas da noite, eu ficava acordado, sabe? Pra mijar, pra não mijar na cama, não tinha como. Aí mijava. Apanhava era muito. Aí o que eles faziam? Uma semana no mês, eles pegavam todas as pessoas, os que mijavam, os meninos que mijavam, pegava pra andar com colchão de mijo pelado, fazia 2 corredores polonês assim, com todo mundo do orfanato, com os tutores, com os monitores, e a gente saía pelado, né, entendeu? Isso aí, menino, isso aí, então fiquei muito marcado com esse sofrimento que eu tive, né? Hoje eu vejo, eu entendo até o pastor, fui lá, depois voltei depois de velho, fui lá, tipo assim, perdoar, isso, né? Tirar essa carga, esse emocional. Assim, eu tava já com esse Jesus, eu não sentia mais assim, mas eu sentia que tinha aqui lá. Eu fui lá, pedi perdão, liberei por ter sentido raiva deles, né? Perdoei também. E hoje eu fico, por isso que eu falo rindo. Antes eu falava brabo, xingava tudo, falasse que ia lá, eu ficava brabo. Hoje não, hoje eu vi que Deus tem um propósito da minha vida desde a infância. Teve um episódio também que eu caí de uma caverna. Lembro quando eu era menino, caçar morcego e caía. Os caras riem hoje, mas eu sei o que eu vivi. E eu caí de uma caverna, talvez não era tão alto, porque eu era menino, mas pra mim que era alto, da altura de um porte desse. E eu saí batendo, eu quebrei 2 costelas. Assim, quando eu caí na água, só que era uma cachoeira. Eu fui passar assim, a cachoeira cai lá embaixo, aí tem um lugar por cima que você passa. E eles passou, e eu escorreguei bem na hora, escorreguei e caí lá embaixo. Aí, por exemplo, eu sei que Deus que me tirou de lá, porque tinha uma cachoeira e caiu um poço lá. Quando eu acordei com a voz dos meninos me chamando, eu não morri. Eu acordei em cima do monte de areia, assim, ó. Eu lembro como eles pegaram, me ajudaram a me levar, ainda fiquei acho que quase um ano ainda, assim, para me recuperar, né? Então, eu vi que eu tive uns livramentos. Então, ficou muita coisa assim que eu consegui perdoar, graças a Deus. Hoje eu fico rindo dessa situação, né? Que bom. Mas é natural que em um dado momento você tivesse essa tristeza, essa angústia. É porque ninguém saudável poderá ficar alegre passando por tanto sofrimento. Sim. É natural. Mas que bom que você superou e eu vou deixar isso para trás e tocar a vida para frente. Mas aqui em Formosa você é conhecido muito por atividades esportivas. Sim. De onde nasce essa vontade, esse desejo pelo desporto aqui em Formosa? Na verdade, sempre gostei de futebol. Eu lembro que no orfanato tinha um time lá que chamava Betelzinho. E eles quase não chamavam a gente para jogar. Eles faziam uma panela e chamavam. E lá eu tive acho que umas 3, 4 oportunidades, né? E sempre gostei muito de jogar bola. Quando eu vim para Formosa, eu jogava muito bola na rua. Eu conheci até o Joel Júnior com 18 anos, eu tinha 18 anos quando conheci ele. Nós jogávamos bola junto, né, no Souza que abriu. Então eu gostei muito de futebol e de bola. Isso eu não tinha condição nenhuma ainda. Em Formosa ainda não tinha condição. Eu quando cheguei em Formosa, aí eu sempre morei nas casas das pessoas. Eu não morava em casa, porque eu tinha muita dificuldade financeira. Minha mãe tinha, né? Então eu vivi com minha mãe pouco tempo. Eu vivi com minha mãe dos 11, com 18 ela faleceu, né? E meu pai eu nunca conheci. Então eu tinha muita dificuldade, então não tinha dinheiro, não tinha nada, e nossa diversão era uma bola, a gente limpava um lote ali, aí tinha um campo, a gente brincava de bola, né? Então com 18 anos, com 13 anos já era padeiro profissional já, com 16 anos já trabalhava nas padarias já de padeiro, de confeiteiro, já andava pelo mundo. Trabalhei em Unai, trabalhei em Santa Rosa também. O pessoal lá me conhece de Santa Rosa. O cantor de Arley, não sei se você sabe, né? A gente conheceu ainda novo, com 16 anos. Então, várias personalidades de Santa Rosa eu tive o privilégio de conhecer. Até quando tem campanha eu vou lá angariar, né? Pedir uns votos lá. E a pessoa, Daniel, mas você não vem aqui, é porque a correria da gente é diferente. E com 16 anos já era profissional, padeiro, confeiteiro.
confeiteiro, franzino, o povo ria muito de mim, esse aí não sabe fazer nada. E graças a Deus, aí com 18 anos, né, já trabalhava já mais, comecei a jogar muita bola e tal. Aí peguei, fui indo, aí só que eu rompi o ligamento com 20 anos do joelho. Aí não consegui jogar mais. Aí quando eu tive 27 anos, eu fui trabalhar com o professor Iron, não sei se depois ele já veio aqui, não? Ainda não, mas acho que eu já vi o pôster dele. Com 25 anos eu fui jogar com o Iron. Joguei dos 25, acho que até 34 ali, Iron. Com quase 10 anos lá. E lá eu comecei a ver o trabalho dele, né? Assim, que ele mexe com as crianças, ele gosta desse trabalho que ele faz, esse projeto. Falei, um dia eu quero, né? Um dia que Deus me dê uma condição boa assim, eu quero também poder mexer com futebol. Projeto de futebol. E assim eu montei o meu time em 2018, né? Um dia meu primo chegou em mim, o Toninho, ele até trabalha comigo. E Daniel, vamos montar nosso time? Eu falei, vamos. Aí nós fizemos o ofício, levamos lá na secretaria e tal, e fundamos o Chamar, né? O chamar, não sei se você conhece a palavra chamar, ela significa o Senhor está presente. O Senhor está presente. Né? Esse nome Deus me deu em 2008. Um amigo meu que tinha um pão rasca ali na feira, que era o Júnior, né? Que a esposa dele é a Cleia, hoje ela é viva, ele faleceu de câncer. E ela falou pra mim um dia em 2000, eu tive um salão que chamava Chamar, que você não monta a padaria Chamar. Aí eu montei a padaria Chamar em 2008, né? E o nome ficou Chamar, né? Aí fui candidato em 2012. Aí passou agora 11 candidato eleito em 2012? Não, ganhei 100 e poucos votos só. Fiquei bravo demais, viu? Fiquei muito bravo na época. Aí eu vi que não tem como, você não pode ficar bravo. É a vontade do povo, né? Mas a gente fica triste, porque a pessoa fala na sua cara que vai te ajudar, vai te apoiar. É tanta gente que te abraça, chega lá, você vê que na hora do voto você fica à deriva sozinho, né? Então, aí eu desisti. Aí fiquei de 2012 até agora 24, né? A eleição de 2024. Então de 2012 até agora em praticamente 13 anos. Então, ninguém lembrava que eu era candidato, né? Então, aí, continuando o projeto, montei o time, aí disputei, né, a terceira, disputei a segunda divisão. Aí conseguimos acesso agora na primeira. E eu sempre tenho mexido com futebol e gosto por causa disso, por causa do meu time. Então, muitas personalidades do futebol me conhecem por causa do Chamar, né? Você já pensou naquela época, talvez era desejo seu de infância jogar profissionalmente? Era desejo. Eu trabalhei um tempo, né, com uma mulher que eu sempre trabalhava assim quando eu era menor, quando eu cheguei do orfanato. Eu morava com uma família, inclusive tem a Vanil de Calazans, que é para mim uma mãe também, né, onde me deu muito apoio assim, né, que ela é mulher do seu Davi Calazans, que tinha uma oficina de arma ali no Pau Ferro. E eu morei com ela, ali ela me dava a comida, me dava roupa e eu trabalhava. Naquela época a gente podia fazer isso, né? Quer dizer, as pessoas podiam fazer isso porque não tinha essa coisa de hoje, isso, né? Que é direitos humanos, você tutelar, um monte de coisa que o Brasil só vai para trás, porque quanto mais jovem você aprender a profissão, mais chance você tem de chegar lá e virar um cidadão de bem e conquistar as suas coisas trabalhando, sem necessitar. Claro que eu sei que muitas pessoas precisam disso, mas um dia lá atrás minha mãe nunca ganhou cesta, nunca ganhou nada, né? E graças a Deus, eu tenho irmãos aí também que são desviados, que escolheram um caminho ruim, mas eu podia usar toda a minha história para mim ser um cidadão ruim, botar a culpa no meu passado, naquela vida ruim que eu tive o tempo todo, para mim ser uma pessoa de má índole, entendeu? Não, eu escolhi ir por outro caminho, né? Então acho que através do trabalho, né, das portas que Deus abriu para mim desde a juventude, foi bom para mim, igual o Naí com a dona Neuza também, que a dona Vanilde arrumou para mim. Aí eu trabalhava lá e jogava lá no Itapuã, né? Tem um clube lá que chama Itapuã. E lá, engraçado que eu trabalhava de doméstico, eu falo até na padaria, eu brinco, a mulher vai limpar, moça, eu sou faxineiro também, isso aqui não tá assim, não tá bom. Eu mostro pra ela como é que faz, né? Pra ela entender que eu sei fazer, porque eu já trabalhei de faxineiro também. E lá eu trabalhava, eu levantava 6 horas da manhã, comprava o pão cedinho na casa, eu tinha 13 anos na época. Comprava os pão pra ela, né? Aí eu ia vender pro colé à tarde, comprava os pão, lavava as vasilhas, lavava a casa, fazia tudo. Até meio-dia. Meio-dia, eu lavava as vasilhas do almoço todinho, né? Que ela tinha 2 filhos, tinha um esposo, tinha ela, lavava as vasilhas, lavava o banheiro também. Aí eu ficava livre, eu ia vender meus picolé. Aí eu trabalhei lá 1 ano. Eu consegui juntar um bom dinheiro, que tinha acabado de sair o real lá, em 94, eu lembro até hoje. Aí eu comprei uma ação remida
lá no Itapuã, com 13 anos de idade. Aí eu jogava bola lá. E lá tinha um professor, acho que era Oswaldo o nome dele, lembro até hoje, acho que é Oswaldo mesmo. E tive ali a oportunidade de ser profissional, mas a vida não tinha auxílio, não tinha nada. E aí o filho dela eu lembro quando quis me humilhar, eu peguei e vim embora. Eu não, ele quis, é coisa de menino, né? Aí a gente, menino demais, falei, não, vou embora pra minha casa. Aí larguei, se eu tivesse ficado lá, talvez tinha sido, né? Porque pelo menos vontade eu sempre tive muita, né? E a vida inteira também joguei com o joelho machucado. Inclusive tinha até um amigo aqui que é o Rony, ele tá agora no Santo Antônio Descoberto. Eu joguei no Iron, sempre com o joelho machucado. E de lá de Iron, o que mais corria era eu. O que tinha mais preparo e mais corria era eu. Mesmo com o joelho machucado. Mesmo com o joelho machucado. Quando eu fui fazer a cirurgia, o Rony pensou que eu tava mentindo. Ele foi fazer companhia pra mim fazer a cirurgia. Aí quando chegou no hospital, o doutor falou, você corre com esse joelho do jeito aqui? Ligamento, menisco, tudo estourado. Eu sou o que mais corre. Mentira, não tem como não. O Rony ficou sem graça. Entendeu? Então aí fiz a cirurgia no joelho, aí rompi o outro joelho, fiz de novo, fiz no tendão de Aquiles e hoje ainda brinco no veterano aí. Você vê que o tanto que eu gosto de bola, pra ter parado aí. Né? E amo fazer isso, amo futebol, porque futebol ele envolve pessoas, né? E o esporte ele tem esse poder, né? De você levar o progresso, de ensinar também, por exemplo, a palavra de Deus, ensinar para a pessoa ser um cidadão de bem, né? Também traz saúde. Por exemplo, eu tava mais gordo, hoje eu perdi 10, 12 quilos porque eu comecei a jogar futebol. Então envolve isso também. E quando você faz essa transição para a questão política na tua primeira candidatura, o que te levou a isso? Nessa época eu estava firme na igreja, né? E eu sempre recebi essa palavra no meu coração, assim, o tanto que eu sofri, o tanto que eu passei dificuldade e sabia que eu tinha muita vontade de ajudar o próximo, sempre. Mas a minha condição de dono de padaria não tem como, porque eu era o padeiro, eu era o confeiteiro, então no final ali eu ganhava pouco, entendeu? Não dava para abraçar muita gente. E eu pensei comigo, não, tem tantas pessoas, eu falava isso, tem tanto ladrão na política, tanta pessoa ruim que usa a política em prol dela mesma, entendeu? Então de maneira errada, né? Então por que não levantar pessoas boas, né, que vão fazer a diferença, né? Aí, não, mas quando você chegar lá você vai virar ladrão. Não. Eu tenho a palavra guardada no meu coração, eu nunca virei ladrão, por que você é um ladrão? Não, então eu decidi me levantar por isso. Aí eu me levantei, fiz aquela campanha, e foi muito boa a campanha, eu visitei mais de 3 mil casas, né? E só que nessa época eu tava muito firme, né? Tipo assim, eu fico feliz porque eu e meu irmão, nós fazíamos a campanha, a gente levava, nem volta a gente pedia, não, a gente orava pelas pessoas, e a gente teve testemunho depois que acabou assim a campanha do meu irmão, que era o Romildo, era pra ele ter até vindo comigo, ele não veio, de testemunhos de curado ali, através da nossa oração, de pessoas se convertendo, né? Então, eu sempre tive esse chamado para mexer com pessoas. Então, eu falei, não, eu quero me ingressar na política. E é uma coisa que eu senti vontade de ingressar na política por isso, para mudar o meu país através do meu comportamento, né? Se 100 pessoas vão fazer errado, eu não olho isso, eu vejo o meu, eu tenho que fazer a minha diferença. Mas né? o que faltou naquela época? Faltou experiência? Faltou mais aceitação do Sim, eu acho que faltou, a pessoa fala que não, mas a questão financeira vale muito. Por exemplo, a questão financeira tem como você trabalhar, contratar mais pessoas para divulgar o seu trabalho, divulgar a sua imagem. Você sozinho não consegue alcançar todo mundo. E sempre 400 candidatos, quando você vai, vem outro atrás de você. E muitas pessoas querem até te ajudar, entendeu? Mas o cara não tem nada, não tem nem condição. Não tem, exatamente. Tem gente que pensa assim, não olha o seu comportamento de cidadão, que você é honesto, que você é justo. Isso. Que você pode, ele olha assim, pro benefício. E olha pro benefício. Então, entendeu? Então faltou mais a questão financeira, de divulgar mais, de trabalhar mais, de rodar mais, entendeu? Então, que agora dessa vez eu tive mais estrutura, né? Estrutura financeira, mais material, mais conhecido também através do futebol, né? Aí você já é um empresário mais bem sucedido, a pessoa também vê mais confiança porque você conquistou alguma coisa, trabalhou, então você tem capacitação, né? Nas recentes, pelas informações que temos nas recentes, as últimas eleições de Formosa, você foi uma pessoa bem ativa, sim, bem ativa, participativa. Você podia nos contar um pouquinho do que aconteceu nesse período? Na campanha?
Sim, não, eu ajudei, né? Eu fico até feliz porque a Simone está lá hoje, a nossa prefeita está hoje, então fiz parte desse processo, né? Dela estar lá hoje, eu fiz parte também, né? Hoje, ela está lá hoje, mas eu ajudei ela a estar lá. Como você era membro do mesmo partido Sim, dela? não, eu era do DC, né? Democracia Cristã, hoje eu estou filiado no PL, né? Mas eu fui no Democracia Cristã, então ali nós éramos, acho que uns 50, né? E a campanha foi muito legal porque muitos não acreditavam, mas eu sempre acreditei, né? Eu conversava muito com ela, com o Ramos, falei, desde o começo, né? Quando eu fui com eu saí daqui, acho que no primeiro dia a gente foi numa reunião lá em São João da Aliança. Eu, a Catiusca, esqueci o nome da secretária dela e ela. E nós fomos lá no São João da Aliança, com a Débora Domingos, estava tendo um evento das mulheres e a gente foi. E no carro eu falei, nossa, Simone, você vai ganhar, eu creio, Deus vai te honrar, porque você é uma pessoa humilde e tal. E creio que ela é mesmo, entendeu? Acho que hoje, eu acho que tem pessoas lá que não, tipo assim, não tá afim junto, não dá as costas para bater junto com ela. É o que eu penso. Mas eu acho assim, a pessoa tem a opção dela, tipo assim, você votou lá, aí pergunta, o mandato dela tá bom? Não o quanto foi prometido, que ela acreditava que podia fazer, mas eu não sei como é que tá lá dentro, ela que sabe da dificuldade. Então a gente tem que deixar ela trabalhar, se daqui 3 anos, que falta, a pessoa entender que ela não foi um bom para Formosa, tira e coloca outra pessoa também, né? Porque agora, se ela for boa, continua. Eu penso sempre assim, né? E a campanha foi boa por isso, porque ninguém acreditava e a gente andava muito. E para mim foi muito legal, porque eu entrei na casa de muitas pessoas aqui, fiz bastante amizade, conheci muita gente, né? Pude interagir, compartilhar a minha história de vida também. Então foi bom por isso. Dá para ver que você andou lado a lado, né, pelo Sim, não, lado a lado com a prefeita. Lado a lado. Uma das questões que provavelmente vem à mente é porque que você parece que foi deixado de fora, né, desse xadrez. Já que você andou lado a lado, participou de todo o processo, quando ela assume, esperava-se que você assumisse algum departamento, alguma secretaria, algum cargo na prefeitura? Sim, não, sim. Até mesmo foi falado que eu ia ser superintendente. Ela mesma falou que eu ia ser superintendente, mas depois ela disse que não, tal. Saiu um burburinho dizendo que eu não tinha formação acadêmica para assumir o cargo. Aí eu falei, não, isso não tem nada a ver não, mas beleza. Mas eu entendo o seguinte, a minha vida eu sempre entreguei na mão de Deus. É Ele que sabe de tudo. Todo dia eu levanto cedo e oro. Falo, Senhor, entrego nas tuas mãos a minha vida, né? Que seja feita a sua vontade, não a minha. Então Deus que sabe de tudo. Ele sabe por que eu não faço parte da gestão. Mas eu sei que eu sou um homem honrado, né? Eu tenho muitas qualidades, eu sou um cara guerreiro, né? Pode ter certeza que eu sou leal e sou grato. Se eu escolher para andar junto, eu vou andar junto. A campanha todinha eu fiz com muito afinco, com muito amor. Ela sabe disso, né? Independente, né, de tudo que aconteceu, eu não faço parte da gestão. Mas eu creio que Deus que está no comando. Se eu não estou lá é porque não era para estar, né? Eu sei que eu podia contribuir muito. Mas eu torço por ela, porque eu moro em Formosa. Eu quero muito que ela consiga aí, nesses 3 anos, mudar a nossa cidade. Porque eu preguei muito sobre isso na nossa campanha. Né? Sempre citei que um versículo da Bíblia que fala que quando a mulher é prudente, ela edifica a casa. Mas a tola destrói o lar. Então a gente tem que ter sabedoria e pedir discernimento para Deus. Se a gente está tendo sabedoria, se a gente está sendo tolo. Né? Preguei muito isso na cidade toda. Né? Mas eu creio que tem que dar tempo ao tempo. Tem 1 ano, tem muito tempo, tem, mas falta 3 anos, gente. Se chegar lá, se eu ver que ela não merece, eu não vou votar nela. Eu vou votar em outra pessoa, né? Mas uma pessoa que eu conheço também, que tenha caráter e tudo, e que eu vou torcer por ela e ajudar ela. E se lá na frente também não corresponder tudo aquilo que eu queria, tira e coloca o outro. A política é assim, entendeu? Agora a gente tá, como é que o Brasil da gente tá ruim, e você tá lá dando credibilidade para quem tá deixando o Brasil ruim. Por que não então colocar pessoas novas, com um pensamento novo, pessoas que nunca fizeram parte da política, né? Mas levando a isso, essa ideia do conceito, agora para uma perspectiva mais global, mais ampla sobre a política brasileira, no meu entender,
nós carecemos de uma terceira via, porque Sim. atualmente nós temos duas vias só, Sim. duas veias Aham. magnas, ideologias políticas, em que fica muito difícil você se posicionar em termos de conceitos ou opinião, porque as pessoas hoje ou te identificam como A ou te identificam como B, mesmo às vezes você não pertencendo a nenhuma dessas siglas. Sim. Então isso, no teu entender, é bom? Eu vou falar ruim? pra você, eu acho bom porque antigamente, beleza, podia até ter mais via, mas quem ganhava era sempre uma via. Você pode ver que aí, eu vou falar que o PT tá no governo tem 20 anos já. Como é que tem mais via se uma via sempre ganhou? Agora, no meu pensamento é o seguinte, você abriu o coração daquelas pessoas que são patriotas de verdade, você já está insatisfeito com tudo de ruim que está acontecendo, você entendeu? Eu sou de direita, eu defendo os princípios da palavra de Deus e eu olho muito isso. Eu olho muito o argumento da pessoa, como é que ele se posta, quais os valores que ele defende, entendeu? Então é isso. Então eu sempre vou me posicionar em defesa da família, né? Em defesa de tudo aquilo que a gente acredita que é bom para a sociedade, né? Para a gente viver em comunhão todo mundo junto. Então eu acho que foi bom para isso, a gente se posicionar, a gente abrir os olhos, entendeu? Porque a gente aquele período de 20 anos no poder já não vai ficar mais. Já você pode ver que a briga é por causa disso. Se, por exemplo, pelo lado do Bolsonaro, se fosse 20%, não estaria briga. A pessoa, então eu penso isso, só tá a briga porque arrumou uma frente para bater de frente com ele. Enquanto tinha 5 frentes, falava que era de centro, não sei o que, aí sempre eles ganhavam. Sempre. Não tinha burburinho, era pedir, agora não, agora tem briga, porque vê, né, abrir o olho do povo. Se aí não ficar esperto, nós não vamos, vai mudar e não vamos ter mais, não vamos participar mais do bolo. Então tá tendo esse medo de não participar mais do bolo. A verdade é essa, entendeu? A minha visão, né, a minha opinião é essa e eu vou defender isso. Você não vê uma terceira pessoa, uma terceira influência política no país? Não, mas é porque, na minha opinião, a política se divide entre o bem e o mal. Se você, vamos pro lado espiritual, que eu acredito, só tem duas, igual você falou, duas vias, né? O bem e o mal. Então a política também. As pessoas estão defendendo isso. Por exemplo, na minha visão, o PT defende tudo que é ruim e o PL, a direita, não só o PL, os partidos de direita defendem o que é bom. Aí o cara vai falar, não, por exemplo, eu defendo, por exemplo, eu sou contra você se pregar alguma coisa, descer de goela abaixo, por exemplo, eu sou faro, eu tenho um pecado, eu vou pagar pelo meu pecado, mas eu não posso criar uma lei para defender o meu pecado. Por exemplo, eu vou lá, vou trair minha mulher. Eu vou criar uma lei para me defender daquelas pessoas que me julgam. Não, vocês têm que me aceitar aqui, porque eu sou um traidor. Eu tenho que ter, entendeu? Então, não, se eu peco, meu pecado, eu vou pagar por ele. Eu tenho que me arrepender e mudar de atitude. E não querer que as pessoas dessem de goela abaixo. Né? Por exemplo, tem 3 irmãos agora 3 não, tem 1, 2 e tinha 3 que era viciado em droga. Começou tudo com maconha. Todos começaram. Todos. Eu tenho um cara. Porque na verdade ninguém começa com. Ninguém. E hoje ele mora na Irlanda do Norte. Entendeu? Ele transformou, ele foi pro centro de recuperação. Ele tem uma história linda. Um dia ele chegou, me leva no centro de recuperação. E ele já tinha ido um monte de vezes. Eu falei, levo. E a partir desse dia que eu levei ele pegou e transformou porque ele quis mudar. Eu tenho um irmão também que mora nas ruas, mas porque ele quer. Muitas pessoas me julgam por causa disso. Ah, mas você fala que é direita, seu irmão tá lá na rua, mas ele que quer, ué. Aliás, foram as ações dele. Por isso que eu sou de direita, eu respeito a vontade dele, ué. Né? Se a gente fala que é Deus, Pátria e Família, então Deus está no centro de tudo. Eu jamais vou desejar a morte de ninguém. Não vou ficar feliz com a morte de ninguém, né? Então, eu tenho que pregar isso. A pessoa tem que querer mudar, tem que partir dele. Se eu pegar e botar ele na marra lá, ele não vai mudar. O dia que ele sair lá, eu podia muito bem pegar ele lá, botar ele na marra lá pra, tipo, limpar a minha barra, ele não tá na rua mais, tal. Não, ele tem que ter vontade de mudar, né? Pra mostrar pra muitas pessoas, igual muitas pessoas conhecem o Valmir lá que tá na Irlanda. Quantas pessoas que não vão mudar porque vai ver o exemplo dele que ele lutou? Tenho certeza disso, que ele, entendeu? Então eu olho por isso. Eu acho que na política hoje é o bem e o mal, o bem combatendo o mal, entendeu? Mas voltando na questão da prefeitura, lembro que quando na época da candidatura a sigla partidária não era PL, não?
Era PL? Era PL, o PSD e DC. Aí, com que sigla é que Simone? a Simone se tornou prefeita? Com PL. Com PL? Com PL, sim. E ela, mas muito recentemente disseram que ela trocou de sigla. Sim, não, realmente ela trocou. Então, o que ficou na cidade foi essa chateação, porque não foi feito de uma maneira assim, não foi conduzida de uma maneira assim, para trazer, tipo assim, eu vou falar para você, para sentir sentir confortável, tipo assim, vou colocar em pratos limpos, né? Então o pessoal encara como se fosse uma traição, entendeu? E na verdade, se você for olhar, pode ter sido isso mesmo, né? Porque quem ajudou, na minha opinião, que eu ajudei, estava de frente, mais importante, foi Deus ali que realmente permitiu que ela estivesse lá. Mas Deus levantou pessoas que estivessem ao lado dela para poder ajudar ela. E levantou e teve uma briga para ali para lançar um candidato, né? E chegou-se ao nome dela e foram sustentar até o final. Tenho certeza que teve ali forças para derrubar, para sair outro. Não, vamos com a Simone até o final e vamos sair. Entendeu? Vamos sair com a Simone. E os PL sustentou. Foi até o final, ajudou, foi muito que eu estava perto da campanha, né? Onde a gente tinha ali pouco pessoal ali trabalhando. Depois teve uma mobilização, conseguiram arrumar mais pessoas para poder ajudar na linha de frente trabalhar. Então o PL ajudou muito ela. Fora que tem a questão ainda do capitão do Bolsonaro, que tem uma força política muito grande em âmbito nacional, no Brasil inteiro, né? Então ajudou ela e ela saiu, não saiu pela porta da frente. Eu acho que tinha que ser sido assim, né? Tinha que ter sido. Mas beleza, não deu, vida que segue, né? Não tem como. Mas que houve isso aí na opinião de todos, aí teve isso aí, né? O pessoal esperava que ela pegasse e falasse: ó, pessoal, é o seguinte, eu tô se sentindo aqui pressionada porque a cidade tá largada, não tá tendo muito arrecadação, não tá tendo dinheiro. Como é que a gente vai fazer para poder mudar a nossa cidade sem nada? E o governador tá aqui, entendeu? Me forçando, tá me seduzindo para me poder partir dele, para poder me ajudar. O que vocês acham? Eu tô no beco sem saída. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas que fosse, né, transparente, fosse transparente, falasse, chamasse todo mundo, que eu tenho certeza que teria dado uma solução. Então o pessoal ficou mais chateado por causa disso. Não, né? Propriamente pela mudança, né? Porque quando me deparei com essa situação, na verdade eu tinha uma opinião contrária até então. Uhum. Porque eu respondi a um vereador que era muito normal essa mudança, porque estamos em democracia. Sim. Se assim se efetiva em democracia, é possível fazer essas mudanças. Pode mudar, mas tem que ter transparência. Né? Exatamente. Eu não sabia que não havia essa transparência durante o processo. Não, tinha que ter tido essa transparência. E a gente que estava na linha de frente ali, que ajudou, sabe que não teve, isso não tem como falar. Então todo mundo ficou chateado por causa disso, mas passou isso. E a outra chateação do pessoal foi isso, todo mundo, a maioria das pessoas que estavam na linha de frente, com ela dando as costas para bater, e a campanha foi muito difícil, porque onde você chegava, você tinha que brigar com 10, né? Mas eu sempre tive certeza que ela ia chegar lá, eu sempre tive muita certeza disso, nunca tive dúvida nenhuma. Eu achava que eu ia chegar junto também para estar ajudando, né? Mas e se nessa época ela lhe reconsiderasse, chamasse para fazer parte do executivo local, tu irias? Sim, não tem, eu sempre vou trabalhar, se for para trazer o progresso para minha cidade, igual eu já falei várias vezes, eu não quero lá, tipo assim, um cargo para mim ficar calado, ser um cala-boca, não quero ser um pau-mandado. Eu quero ser alguém que vai realmente trazer alguma melhoria para o nosso esporte, para a nossa cidade de alguma forma, né? Porque eu já trabalho já e procuro fazer a diferença, né, no meu ambiente de trabalho, entendeu? Quem me conhece como cidadão sabe que eu gosto e amo fazer projeto social, né? Mas com certeza, né, se eu pudesse ajudar, com certeza eu ajudaria, mas tendo respaldo, entendeu? Daniel, você vai ajudar aqui, vai ajudar ali, não, realmente, igual, por exemplo, vou citar aqui o Passos mesmo, ajudou ela na campanha todinha. Por que ele está se destacando? Na minha opinião, né? Eu acho que é a minha opinião. Por que ele está se destacando? Porque ele vestiu a camisa. Ele estava na linha de frente. Ele sofreu ali, entendeu? Tudo aquilo ali que a gente sofreu ali na campanha, né? Aquela coisa difícil ali, que a gente era a terceira força, né? E o tanto que a gente andou para um lado, para o outro, sol quente, e a gente acreditou até o final. Então, ele está ali porque ele realmente viu a luta dela. E ele dá as costas para bater. Entendeu? Ele dá realmente as costas para bater. Ele vai além. Agora ele tá
na secretaria, né, de assuntos penais lá, né, e tá na infraestrutura, né. Ele pegou 2 linhas de frente, e você sabe que trabalha muito, onde você vê tá trabalhando. Mas é um cara que, na minha opinião, assim, ele é uma pessoa que vestiu a camisa e sabe que pode fazer parte no futuro também. É uma porta para ele, então ele vai dar o máximo para ele. Ele não vai deixar a peteca cair, porque ele sabe que ele falou bem da Simone. Ele foi na campanha e falou que ela ia assim, assim, assado. Se ele não fazer nada, ele vai tá não fazendo nada também, porque você veio aqui, pediu para mim, voto para ela, disse que ela ia ser assim, assim, assado, e você não tá fazendo nada. Não, então vou vestir a camisa, vou abraçar, vou ajudar, entendeu? O que chega a ser para mim um pouquinho intrigante é que muito provavelmente você estaria desmotivado, né? Desmotivado. Mas parece que o processo teve um efeito bem ao contrário na tua pessoa. Por quê? Porque eu não me espelho no homem. O homem é falho, ele é pecador. O homem eu tô no meio também. O homem é podre, eu tô sujeito você tá o tempo todo comigo aqui e amanhã eu te fazer uma coisa ruim, entendeu? Porque o homem é assim, entendeu? O homem tem que todo dia lutar contra a carne dele. Então quem é justo no processo é só Deus. Então sempre espero em Deus, eu não espero no homem. Eu sei que eu posso te ajudar aqui a vida inteira e amanhã você pode me trair. Jesus não foi assim? Ele ajudou Judas a caminhada todinha, no final o que Judas fez? Estava do lado dele. E ele traiu Jesus. Então, o que impede uma pessoa de trair outra? Nada. Por quê? O que te leva a não trair é você ter o caráter de Cristo. Entendeu? Qual é o caráter? É gratidão. Uma pessoa que não tem gratidão no coração, ela não chega. E eu tenho muita gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele me deu. Eu não tenho gratidão por político, por nada. Eu tenho gratidão a Deus. Que Ele que colocou as pessoas boas do meu lado e mudou a minha vida. Então, tudo que eu puder fazer para melhorar a vida das pessoas, eu vou fazer. Entendeu? Com muito amor, com muito carinho. Então, eu não espelhei no homem. Eu não me frustro por causa disso. Ainda mais um cara que viveu no orfanato do jeito que eu vivi lá, sozinho, isolado, sem mãe, um monte de... Você acha que eu vou ficar pegado nessas coisinhas? Claro que a gente fica triste. Fico triste, porque eu queria estar fazendo parte, sim. Não vou mentir. Muitos queriam estar fazendo ali, porque eu sei que eu tinha muito para dar, e sei que ia ajudar muito. Eu sei da minha capacidade, né? Hoje também eu sou formado em administração, né? Igual saiu esse burburinho aí que eu não era, não. Eu sou formado, hoje sou formado em administração, entendeu? Eu tenho um comércio, tem a panificadora que vai para 9 anos, já tem 9 anos que eu tenho consolidado e trabalho com muito amor. Todo mundo sabe lá que é vizinho meu, que eu faço muito carinho. Tem 9 anos que eu nunca fechei a padaria, né? E não é porque eu tenho amor no dinheiro, não, porque eu sei que é um serviço essencial, que todo mundo tem um cara descansando ali, precisa de comer. Ele trabalha a semana inteirinha. Aí beleza, bem no dia da folga dele, ele vai sair ele vai ter que cozinhar, não, eu tô lá para servir ele. E com muito carinho, faço com muito amor isso aí, né? Então eu não faço nada pelo dinheiro. Eu acho que o dinheiro é consequência do seu bom trabalho, né? E se você desempenhar um bom papel, um bom trabalho, fazer com muito amor, mesmo que venha a tempestade, vai vir depois a maré mansa, né? Dá para ver que já é bem conhecido na cidade, bem no cenário político local. Sim. Bem como as atividades ligadas ao esporte, que é a questão a gente já teve aqui, falou sobre esporte, Sim. cultura, educação e tal. Como você usa isso para perspectivar a sua possível candidatura? Sim. Agora para estadual? Como é que você está organizando ainda as ideias? Sim, não, eu pensei, eu vou ser sempre desse jeito, né? Humilde, né? Gostar assim de atender, estar com o povo também. E precisa de muito a nossa cidade mudar. Nós não temos aqui um candidato, nós não temos um deputado estadual da cidade, nós não temos, já tem mais de 12 anos que a gente está sem um deputado estadual. Por que será que a gente está sem? Será que é porque não tem candidatos à altura? Ou será porque os que tiveram 2 mandatos e 3 mandatos, que era para ter sucessor hoje, não era isso? Se você ficou 3 anos, outro ficou 2, deveria ter trabalhado em alguém. Isso que eu estou te falando. Não era para ter um sucessor, se Formosa tem que ser um? Se não tem, é porque o povo perdeu a esperança. Já não vinha fazendo. Então o pessoal perdeu a esperança. Então eu vim desse intuito, né, de me lançar, né, a pré-candidato, esperando que as pessoas vejam esperança. Um cara que veio lá de baixo, que tem uma história linda aí de superação. Nunca de fazer de coitado, mas de superação, que pode agregar e ajudar a nossa cidade a desenvolver cada dia mais, porque eu sei disso, que um deputado ele tem esse poder,
de mandar muitas emendas aqui. Você anda, eu conheço as mazelas da cidade. Tem 31 anos que eu moro aqui. Por exemplo, tem uma problemática que vários deputados entraram e prefeito entraram e não mudou. Por exemplo, eu não estou atacando ninguém, estou falando dos problemas da cidade que tem que se mudar. Toda chuva, né, na feira inunda. Toda chuva inunda lá. Por que não resolve esse problema? Será que é tão difícil fazer isso? Vamos pro lado do esporte. Tem quantos mandatos aí que tem o estádio e tem a saída sul e sempre vai ter? Isso aí sempre vai ter. É as migalhas, entendeu? É as migalhas do esporte, o estádio, Mas a saída sul. quando você diz migalhas do esporte, como se, não sei se é oficial, mas houve um financiamento astronômico, porque o valor é avultante, para se financiar o campeonato municipal. Na verdade, a arbitragem, né, que foi quase 1 milhão, né, que eles falam, né, que foi quase 1 milhão, da FICO, mas foi quase 1 milhão que eles falam aí. E sempre vai, esse valor é das velhas gestão, já tinha, né? Esse valor exorbitante tem como mudar se você fizer uma escolinha de arbitragem de Formosa, por que não fazer? Tem coisas que dá para fazer diferente, para você reduzir o custo e usar esse dinheiro em outras coisas. Falta isso, entendeu? Falta colocar pessoas que realmente amam a cidade e quer fazer a diferença. Por exemplo, tem um estádio, tem a saída sul. Tem, beleza, todo ano tem. Mas vai arrumar um horário na saída sul. Por exemplo, quantos times tem em Formosa? Primeira, segunda, terceira divisão em veterano. Quase 80 equipes de futebol. Você acha que uma estrutura de um estádio e de uma saída sul vai suportar todas essas pessoas? Nunca. E o que se foi feito de lá para cá? Com o Pedro Ivo foi feito os campos, mas os campos de lá para cá acabaram, entendeu? Então eu mesmo eu tenho o meu lema, eu não fico apontando o erro da gestão, isso ou aquilo. Eu fico apontando o que eu posso fazer de diferença para resolver isso aqui. Por isso que eu lanço o meu nome como pré-candidato, né? Eu tenho vários projetos nesse sentido de estar ajudando, né? Se eu me lançar vir candidato, né, que tem o dia da convenção, e realmente o pessoal acreditar e eu receber uma oportunidade de representar o povo, eu vou lutar nessas questões aí de estar ajudando o povo. Do esporte, que é a bandeira maior, claro que muitas coisas também para a gente ajudar na saúde também, né? Nós sabemos aí que eu também defendo isso, que a gente tem que ter um hospital municipal também para estar ajudando, né? Vou ter uma triagem melhor ali para estar levando o pessoal. Eu fico pensando hoje, por exemplo, você chega no hospital, tá lotado de gente. Será que não tem a capacidade de ninguém fazer um aplicativo? Por exemplo, você está na fila de hospital, para que ficar sem pessoa lá? Tem como você ter um aplicativo que a pessoa daqui uma hora é seu horário. Não precisa de ficar aquela aglomeração de pessoas. 1 hora dá para você fazer a triagem, dá para fazer tudo. Agora não, você chega lá agora. Vê a cara da pessoa, você chega daqui 5 horas, ela tá lá ainda. Será que 1 hora não daria para resolver tudo isso? Um aplicativo? Não, daqui, não precisa de ficar aqui. Isso até porque o sistema do Gov está todo mudando para digitalização. Hoje em dia está daqui 1 hora é o seu horário. Eu sou horário. Se você não vai perder, vai passar para o próximo. Pronto. Aí vai diminuir as filas, vai diminuir o fluxo, né? Muitas pessoas, a indignação do povo, você vai estar mais no conforto da sua casa e vai. Né? A pessoa que mora mais longe vem um pouco antes, espera, não tem problema. Mas vai facilitar a vida de muitas pessoas. Então, tem coisa que pode se mudar, mas precisa de vontade. Qual seria, a tua bandeira, a tua principal bandeira de campanha, se hoje, se fosse se efetivar essa candidatura? A maior bandeira minha hoje é defender o interesse do povo, trabalhar em prol do povo que realmente precisa. Uma pessoa que tem muito dinheiro, ela precisa de uma estrada boa para rodar o carro dela. Porque ela já trabalha, ela tem um plano de saúde, ela tem tudo. Mas quem realmente precisa é a pessoa humilde, que não tem nada. Ela precisa de educação, ela precisa de saúde. Uma pessoa que é rica, ela paga uma escola. Não paga, ela paga uma escola particular, né? Agora uma pessoa, não, ela precisa de um professor, ela precisa de tudo. Então a minha bandeira é defender o interesse do povo, né? E direcionar as emendas para realmente onde está precisando. E acompanhar de perto. Eu acho que o que precisa da gente é acompanhar de perto o que está precisando. E todo mundo sabe que eu amo o esporte também. E eu, na minha visão, o esporte há muito tempo está largado em Formosa. E a gente precisa de uma pessoa para cuidar melhor, né? Eu tenho falado também, por exemplo,
Nós temos aí 7 candidatos aí que sempre jogou futebol. Então, eles conhecem o futebol, eles sabem como é que tá aí. São 7 candidatos também a estadual? Ou... Não, são 7 candidatos, são 7 vereadores, não candidatos, são 7 candidatos que ganharam, que conhecem a bandeira do esporte. Né? Por que não se fazer um projeto voltado? Se eu estivesse lá, eu estaria pautando esse projeto. De levantar essa, por exemplo, tem emenda impositiva e nós sabemos que essa emenda impositiva, 50% dela já é direcionada para a saúde, não tem como. Mas não pode cada um direcionar um pouco para o esporte? Vamos supor que cada um direcionasse 50 mil por ano para o esporte, né? Já ia 350 mil para o esporte, já ia ter um norte já. Né? O que se faz também, que pode se fazer, juntar todo mundo ali e fazer um projeto onde toda a arrecadação de Formosa, que é mais de 500 milhões por ano, 1% dela é 40 e poucos milhões, né, por mês, fora tudo, né? Então, direcionar 1% ao ano para o esporte. Tanto dinheiro aqui. 44, fechou, né? Pelo que a gente vai ver nas notícias, 44 milhões mês, fora muitas outras coisas que tem. Então, fechei 500 milhões por ano. 1% de 500 milhões direcionado para o esporte. Seria 5 milhões. Você acha que não transformaria? Aí o cara fala, mas esporte, ninguém quer saber de bola, não quer saber disso, quer saber, não quer. O esporte, ele traz saúde, ele traz educação. Quantos projetos que a gente tem aí? Projetos sociais, ensinando os meninos aí. Tem que tirar o chapéu para esses professores aí que faz muito com pouco. A gente sabe disso. Aliás, e tira muitos de maus caminhos, né? Claro. Hoje eu tô aqui, querendo ou não, o Irão fez parte da minha vida e da vida de muitas pessoas aí que sabem isso hoje. Se tem muitas pessoas que você vê aí no Natal agora, o tanto de ação social do ano sexto, quando você ia ver, todo mundo saiu do projeto do Irão. Porque lá o Irão proporcionou isso também. Entendeu? Fala, conversa, né? Não é assim, não é assado. Então hoje a maioria das pessoas que fizeram o projeto no final de ano, arrecadando cesta básica, vieram lá do projeto do professor Irão. Entendeu? Então como é que o esporte não transforma o nosso país? Transforma sim. Basta saber fazer. Né? O cara é o esporte da prioridade. Não, para mim não. Para mim você tem direito ao esporte, lazer, educação e saúde. Então é uma das prioridades sim. Até porque o artigo 6º da Constituição Brasileira, quando fala de direitos fundamentais, inclui o lazer, o esporte, a saúde e todos. Claro, senão você fica doido em casa, você não consegue, né? O seu mental, você precisa de alguma coisa, não só bola, tem natação, né? Tem vôlei, tem futsal, né? Onde o pessoal faz um belo trabalho. Aqui também tem o pessoal do atletismo, tem o pessoal do fisiculturismo, todos então um monte de gente precisando daqui do auxílio da prefeitura. Mas nessa época, como está a pensar nessa perspectiva, mas que palavra, porque eu ainda vejo que você tem a afinidade pelo que fez, todo o trabalho que fez para a prefeita chegar onde chegou. Ainda não vejo assim, outras pessoas teriam de certa forma magoada, né? Sim. Magoada, revoltada com a situação, e é muito natural pelo fato de sermos seres humanos e somos imperfeitos. Mas tu demonstras uma maturidade excelente. Não, sim. Mas que palavra nessa época do jogo, se tivesse lá, que palavra você daria para ela, como você fez outrora? Sim. Eu falar, Simone, nós temos que olhar mais o comportamento das pessoas que estão junto com você. Se realmente elas estão abraçando, né, e trabalhando para te ajudar a levar a Formosa adiante. Eu acho que tem que se olhar. Por exemplo, eu tenho um comércio, tudo é igual. A prefeitura, ela também, ela é, na verdade, uma empresa. E ela precisa de um gestor que conduz nos momentos mais difíceis. Mas não tem como eu conduzir minha panificadora sozinho. Eu preciso de alguém me ajudando. E pessoas capacitadas. Né? Quantas vezes que eu cheguei lá, uma balconista ou trato uma pessoa mal. Até mesmo porque estava num dia difícil, eu cheguei lá, conversa, mostra para a pessoa que não é assim, porque você vê que ela tem capacidade. E no momento da casa dela, ela descontou aquilo ali no cliente. Eu converso não é assim, ela vai lá, pede desculpa pro cliente. E hoje, eu fico com um balconista lá 6 anos, 5 anos, 3, 4 anos, sai porque quer.
Porque a gente tem que saber conduzir e identificar. Mas claro que quando você pega e está analisando a pessoa e ela não quer realmente mudar e vestir a camisa, você tem que trocar. Né? Então, o conselho que eu daria para ela era esse. Era ela prestar mais atenção em quem está em volta dela. Porque eu não acredito que tudo isso que está acontecendo, ela sabe de tudo. Uma coisa que ela não tem como, é muita gente. É mais de 5 mil funcionários. Então, né, pedir mais sabedoria, mais discernimento, né? Como ela defende tanto essa bandeira que Deus é rema, né, para a vida dela, tudo que ela faz, ela invoca o nome de Deus e dá a honra e a glória para Ele. Então, eu acho que Deus, ele é assim, ele te dá o caminho e te dá sabedoria, só que você tem que aprender também a ver essas coisas. Né? Então, na minha visão, eu falaria isso, que tem pessoas que não estão vestindo a camisa junto com ela, e eu sei disso, que eu ando na cidade, sei. Mas sei também, né, que ela é uma mulher que confia muito em Deus e ela pode mudar esse estado aí. Ela pode, dá pra ver que esse ano começou melhor. Não vou mentir, a gente tem que falar as coisas também. Por exemplo, o Parque Lago, lá onde é que eu moro, foi por exemplo, quase no meio do ano, no quarto, quinto mês que foi arrumado. Esse não, começou a chover, já tá arrumando tudo. Hein? Vários lugares você já vê, já uma linha de frente, já arrumando tudo. A gente tem que falar também as coisas que estão sendo realmente bem feitas. Não é ficar metendo a linha o tempo todo também. Né? A gente tem que falar quando tem que falar o errado, só que na hora que tem o certo a gente tem que enaltecer também. Né? Então é isso, eu acho que tem que deixar trabalhar. Você tem que criticar, mas a crítica é construtiva. Porque nós somos moradores de Formosa e a gente quer o melhor para nossa cidade. E ela vai ficar 3 anos aí. Não tem como tirar ela. A não ser que se tiver alguma improbidade administrativa, alguma coisa nesse sentido aí, né? Mas eu creio que não vai ter, porque ela é uma mulher decente, é uma mulher que tem caráter, né? Uma mulher que ela sabe que ela veio para mudar a cidade, eu acho que ainda há tempo de fazer isso. Tem 3 anos aí, né? Realmente orar e pedir a Deus discernimento, né? Senhor, o que eu estou fazendo de errado? Abre meus olhos, as pessoas que estiverem atrapalhando, que o Senhor tira. Pronto, simples assim, entendeu? Eu faço isso todo dia, só que a gente é ser humano, a gente é sujeito a errar. Minha mulher mesmo fala de algumas amizades que fica perto de mim e fala, amor, é igual Deus, ele faz chover sobre o bom e sobre o ruim. Sempre vai chover. Ele não vai ficar falando, aquele ali é ruim, chove nele, aquele ali é bom, não. Então, quando você vai proporcionar alegria, você chega na sua festa lá, 100 pessoas, aí chega um cara até que matou um lá, você nem sabe, mas você fez a festa. O que importa é você, não as pessoas que estão ao seu lado. Você que tem que ser luz, sempre. Você não pode querer que o outro seja luz. Então seja luz sempre. Pedir sempre sabedoria e discernimento para a gente sempre estar fazendo as coisas certas e corretas. Né? E identificando essas pessoas que não estão desenvolvendo o papel. Né, tem comigo assim, se uma pessoa falar, Daniel, você é assim. Aí eu, beleza. O outro, você é assim. 10 pessoas falam que eu tô com comportamento daquele jeito. Eu já tenho que estranhar, Roy. 10 pessoas estão falando de mim isso aqui, então tem algo de errado. Né? Então, se tem muita gente falando naquela mesma tecla, você tem que averiguar, investigar para ver se é isso mesmo que está acontecendo. Né? Então, o que eu diria para ela é ter mais sabedoria, né? Aprender a escutar mais também. E isso, triste, eu fiquei, não vou mentir para você, fiquei triste. Não porque eu queria um cargo, porque eu sou trabalhador, sou guerreiro, Deus sempre me sustentou. Quando eu estava lá no orfanato, Ele me sustentou. Quando eu estava, muitas vezes, que eu não contei minha história toda, passei muita dificuldade com a minha esposa também. Quem conhece, muitas pessoas me conhecem sobre isso aí. De ganhar cesta básica, de capinar lote, de encher container. Nunca fiz, tipo assim, nunca abri mão disso, de correr atrás das coisas. Nunca me entreguei. Quantas vezes que eu falava, eu não vou ficar nessa vida. Muitos amigos, o Diego sabe disso. Diego, você acha que eu vou ficar andando nessa bicicleta aqui o tempo todinho? Né, eu lembro uma vez que eu estava andando na bicicleta, tava eu, minha esposa e meus 2 filhos pequenininhos indo para casa da minha tia almoçar. Vamos almoçar lá na casa da minha tia, porque não tem nada pra gente comer aqui em casa, vamos almoçar lá. Aí ela, bora. Aí eu tava indo de bicicleta, né, levando ela, que eu cheguei na rua 16, tinha 3 caras que me conheciam, porque eu quebrei, né, eu quebrei a padaria, não tinha dinheiro mais. Aí se é o Daniel chamar, que era da padaria aí, ó, tá quebrado. Eu escutei os caras falando, parei pra brigar com eles, minha mulher segurou assim no meu braço e não deixou eu falar. Então, o cara que passou tanta dificuldade na vida, entendeu? Então, o que eu quero é isso. Sempre ter sabedoria na hora de tomar qualquer decisão. Né? Porque eu já passei muita luta e muita dificuldade. Então, uma coisa que eu aprendi é nunca confiar no homem, mas sempre amar e respeitar o homem.
Eu falo que confiar não é confiar assim em questão de bem material. É você confiar nele mais do que Deus. Falar, esse cara nunca vai me trair, não. Eu já chego num cara e amo ele sabendo que um dia é diferente, sabendo que ele pode me trair. Por isso que eu não fico frustrado. Triste a gente fica pela atitude que a pessoa toma, né? Mas aquilo tomar conta do meu coração para mim, sabe, é tipo assim, tomar espaço e ficar denegrindo a imagem de mim. Não, eu não sou assim. Fez aquilo, perdoa, toma o seu caminho e vai adiante. Deus vai abrir outra porta para você, né? Que bom, excelente. E a gente também deseja que dessa vez você tenha êxito. E eu acho que nessa perspectiva colocar digamos assim, um elemento formosense lá dentro seria bom. Seria uma perspectiva bom. Acho que demais. Teria mais espaços e trazer outros olhares para a cidade. Já lá vai muito tempo que não se tem essa proeza e isso carece da ajuda de todo mundo. Ali, então vamos ter que trabalhar com todos para ver se a gente consiga esse êxito nessa tua pré. Não pode falar candidatura. Não é o período eleitoral ainda, né? É onde você se lança. Identifica. Você se lança como uma escolha, como um pré-candidato ainda mesmo, fazer as coisas de pré, só divulgar que você é um pré-candidato, que você tem intenção de sair, né, que você precisa melhorar, conhecer as pessoas, esse período mais, não é uma campanha e ao mesmo tempo você tem que fazer todo o trabalho que você faz na campanha, a única diferença é que você não pode pedir voto, entendeu? Mas eu creio o seguinte, que por exemplo, o ser humano ele escolhe um caminho, mas Deus tem outro caminho para você, porque os planos de Deus são maiores dos que os nossos, né? Então, a palavra de Deus fala o quê? Que o seu olho nunca viu, né? O seu ouvido nunca ouviu, e você jamais pensou que Deus tem preparado para você, se você se entregar de verdade, né? Aí eu tava lá pensando em ser vereador, quem sabe, se for da vontade de Deus, deputado. Não para me vangloriar, para me ser maior do que ninguém, pelo contrário, para me mostrar para as pessoas que tem como sim fazer a diferença onde você quiser. Muitas pessoas falam, mas o cara chega lá, um monte de voto contra, não deixa você fazer nada. Mas eu vou usar aquilo ali como pretexto para mim não fazer nada? Eu tenho que caçar alguma. Eu não agregava como administrador, eu não agrego como cidadão, então eu tenho que arrumar uma forma de agregar também, mesmo sem impossibilitado. Alguma coisa dá para fazer, pode ter certeza disso. Então não adianta eu me ingressar então, entendeu? Como político, não adianta eu então vou usar pretexto toda vez, botar o dinheiro no meu bolso e sempre vou arrumar uma desculpa. Não, votou contra, não. Eu tenho que arrumar alguma forma de somar na vida das pessoas, né? E eu nasci para somar e multiplicar, nunca para dividir e diminuir. Então é isso que eu penso. A gente escolhe um caminho, mas Deus tem outro caminho para a gente, né? E eu me coloco à disposição como pré-candidato, né? As pessoas muito falam, mas Daniel, acho que não está na sua hora, você tem que ser vereador, não sei o que. Não. Você não falava assim da Simone também? A Simone tá pulando etapas, não sei o que e tal, e ela não tá lá prefeito, com 23, quase 24 mil votos, ganhou 6 mil votos a mais do que o prefeito que era da atual gestão, né? Que era da situação, que foi o Gustavo ganhou, e ela ganhou quantos mil a mais? Se todo mundo acreditar, não tem como dar errado. E eu cheguei nos meus amigos, contei o meu projeto, todo mundo abraçou e tá me ajudando, e eu creio sim, né? Que os outros candidatos têm que eu não tenho? Só se for dinheiro, mas eu sei que o dinheiro que eles têm, eles não vão pegar do bolso dele e dar para ninguém. Mas eu creio que se eu tivesse muito dinheiro, eu pegaria do meu para ajudar. E nem mexeria com política. Pode ter certeza disso. Eu vejo na política uma porta grande para poder abençoar a vida das pessoas. É isso que eu vejo. Eu não vejo a política como... Porque eu não preciso de me promover. Eu não tenho sonho com poder. Eu não sonho em ter poder. Eu sonho em ter pessoas para ajudar. E se chegar no final do meu mandato eu conseguir fazer alguma coisa que abraçou e ajudou as pessoas, eu vou ficar muito feliz. Falar que acabou o meu caminho, não tenho como fazer mais, porque realmente tem pessoas lá que não querem. Mas eu creio ainda que o Brasil vai mudar, vou continuar votando no melhor para o Brasil. Eu não voto nem briga disso, eu voto no que é melhor. Entendeu? E eu defendo sempre essa bandeira. É a bandeira da justiça. Sempre onde tiver Deus no meio, eu tô dentro, pode ter certeza disso aí. Eu gosto muito disso, da gente seguir. É igual a pastora minha falava, né? Falou assim que se você olhar na Bíblia, tem uma receita, você acha lá. Se você caçar uma receita lá de um bolo, você vai achar. Ela tem tudo que você precisa.
Não estou falando de pecado, não, que todos nós somos falhos. A palavra de Deus fala que todos restituídos da glória de Deus foram. Então nós somos falhos, nós somos pecadores. Mas nós temos que nos arrepender e sempre querer fazer o bem para o próximo. Há esperança ainda. Tem uma nação que vai. Eu sei que a tendência é piorar. Não adianta a gente correr disso. Mas está escrito que uma nação, entre todas essas, será abençoada. Eu creio que é o Brasil, porque tem tudo para ser. Basta mudar a atitude. Meus filhos mesmo não jogam lixo na rua, eu não deixo. Não jogo, se olhar no meu carro ali, tá cheio de garrafa, de todo mundo que anda comigo sabe disso. Fala, Daniel, não, eu não jogo na rua. Não jogo, já fiz coisa errada, já fiz sim. Mas peço perdão a Deus e mudei. E todo dia eu preciso de mudança, né? Sou falho, sou pecador também, preciso de mudar também. Mas eu creio que se a gente for nesse segmento de sempre colocar Deus na frente de tudo que a gente fizer, principalmente lealdade e gratidão a tudo. Então, todas as pessoas que estão ao meu redor sabem que eu sou grato, sou leal. Isso que é importante. E vão me ajudar aí nessa caminhada, que eu sei que é muito difícil, mas para Deus não tem nada impossível, né? Igual eu te falei, o que os outros têm que eu não tenho? Eu tenho que falar isso, né? Sou leal, tenho gratidão, sou trabalhador, sou honesto, sou guerreiro, tenho um sonho muito grande de ver a nossa cidade transformada, realmente de um jeito que eu nunca tive lá na infância. E essa seria uma questão que eu ia mesmo colocar agora. Como você via Formosa anterior, como você vê ela hoje, e perspectivas de melhoras para a cidade. Sim, porque eu cheguei aqui quando Formosa realmente quase não tinha nada, tudo era, a maioria era mato, mas sempre teve aquele calor humano. Por exemplo, o prefeito sempre cuidou bem da cidade, a gente não vai mentir, a gente sabe disso aí. Quando eu nasci, a cidade era bonita também. Não era feia, era bonita. Mas não tinha esse progresso que tinha hoje. Não tinha esgoto, não tinha saneamento, né? Muitas casas não tinha água, era cisterna e tudo. E hoje veio o progresso, né? Mas para se viver assim em comunhão era muito melhor antigamente, né? Hoje parece que é mais, igual você falou aí, tem duas linhas de frente, o pessoal se divide muito, né? E acaba que fica essa jogada política. Então, veio o progresso, né? Se criou, por exemplo, vamos pro lado do esporte. Trouxe os campos do Jardim América, do Parque Lago, do Vila Verde, né? E do Setor Nordeste que acabou. Mas beleza, mas cadê? Quem vai cuidar? Quem vai levar o progresso adiante? Quem vai continuar cuidando? Não adianta vir as coisas boas e não ter quem cuida, você tem que cuidar. Então você tem que levantar pessoas para gerir a cidade e cuidar da cidade. Porque senão ficava lá antigamente, cheio de mato, cheio de coisa. Não adianta eu aqui fazer uma pavimentação, limpar a cidade todinha aqui e no próximo ano tá tudo largado. Então eu vejo que a Formosa melhorou muito, acho que pode melhorar ainda, tem como melhorar. Eu acho que Formosa começou a mudar na hora que colocou a Simone lá. Todo mundo mostrou, agora é do nosso jeito. Não foi a velha política que ganhou. Foi uma mulher que ninguém conhecia, que ninguém conhecia politicamente, que se tornou vereadora, né? Que se lançou a prefeita e conseguiu êxito, né? Então o povo tá assim, se não fizer, nós vamos tirar. Mas até então, era essa perspectiva que acredito que muitos tinham, que era um sinônimo de mudança, visto que do ponto de vista político era uma pessoa desconhecida. Havia nas pessoas a esperança de uma mudança na perspectiva política de maneira positiva, porque visto que os anteriores personagens já se conheciam. Sim, né, nesse xadrez político formosense. Mas pelo andar da carruagem, você acha que está igual? Exatamente ali onde chegamos, não evidencia o mesmo. Eu vou falar como cidadão, eu sei que tem muito para melhorar. Vou falar como cidadão, não vou falar como político, né? Eu sei que em alguns pontos a gestão está se deixando muito a desejar, mas eu não estou lá dentro para saber por que está assim, né? A gente vê as notícias que tem tantos milhões, tem isso, tem aquilo, né? A gente sabe aí que 70% do que entra, que se arrecada, é para pagar a folha salarial, né? Das pessoas, né, que ali trabalham, né? E sobra 30% para você fazer o restante. Talvez, será que não foi a gente que colocou muita expectativa? Será que daria realmente para fazer essa transformação mirabolante que a gente pensou? Quero chegar em janeiro, arrumar todos os buracos, fazer a pavimentação, dar o melhor lanche na escola, dar o melhor tudo, dar caviar, dar isso. Será que a gente não imaginou demais também? Fazer um sintético, arrumar os campos tudo. Eu acho que tudo é gradativamente, é devagar.
E eu te falei, eu não tô aqui porque eu não tenho nada, não tenho cargo, não tenho nada. Tô falando como cidadão. Eu tô falando isso, tô falando como cidadão. Entendeu? Tudo é devagarzinho. Eu não cheguei na minha padaria quando eu abri e foi aquele arraso da noite pro dia. E hoje se precisa melhorar muito ainda, eu tô fazendo isso. Buscando para melhorar. Então, todo dia a gente tem que melhorar, mas é gradativamente. Você não consegue fazer tudo de uma vez. E eu creio que esse ano começou melhor, eu tava vendo isso aí. Você pode ver aí. No Parque Lago, eu andei muito nos outros lugares, já tá tampando os buracos tudo. E eu creio, peço a Deus que melhore esse ano. Que nós possamos chegar aí no Natal, porque nós somos. Você é cidadão, eu sou cidadão de Formosa. Você quer passar na sua rua aqui e não quer que o carro seu quebra a roda aí. Né? Na verdade, você quer chegar no Lago do Vovô, você quer que tá tudo limpinho pra você andar. Né? Você quer chegar na Praça da Feira no domingo e não ter que não dar, nem poder ir. Então essas melhorias, você quer chegar no hospital, ser bem atendido, não é isso? Você quer chegar na prefeitura, conversar com a Simone, ela te receber, porque você tem esse direito de ver o seu gestor. Isso eu quero, certeza. Isso. Eu creio que ela te recebe. Eu faço questão. Não, eu faço questão e já eu estendo o convite aqui para ela, que aqui está aberto uma conversa. Inclusive eu tenho um ofício lá na prefeitura, eu já atendi vários convites. Se ela desejar conversar. A Simone tem uma qualidade muito grande. Você chega lá com raiva dela, você sai feliz. Então, bom, ela tem esse poder de persuasão grande. Ela é uma boa pessoa, ela, tipo assim, ela é atenciosa, ela conversa, ela deixa você falar também. Ela não é aquela mulher autoritária que não. Pelo menos na frente da gente, né? Pelo menos ela sempre te dá atenção, ela sempre conversa com você. Eu creio, eu torço pela minha cidade, eu não vou mentir pra você, eu torço pela minha cidade. Aliás, seria bom, assim, talvez a gente conhecesse um pouco, não só da personalidade dela, mas também dos projetos, o que ela tá pensando em fazer para a cidade. Ainda tem anos para frente, quais seriam as perspectivas, os ataques que ela faria para... Mas o primeiro a se cuidar da cidade, eu acho assim, você tem que cuidar do que já tem. Depois que você cuidar do que você já tem, que você está conseguindo cuidar de tudo que você já tem, igual, por exemplo, lá, eu não faço outra receita enquanto eu não der conta de fazer tudo. O cara que você não faz isso, eu não dou conta, eu tô sozinho, eu vou fazer essas 30 receitas que eu consigo, aí depois, quando sobrar tempo, eu faço mais umas. Então acho que ela tem que cuidar bem do que já tem, que nós temos muita coisa para cuidar, e depois, se sobrar espaço, fazer mais alguma coisa. Não tem como o pensamento em 2 lugares não assa milho. Então não tem como ela pensar em fazer uma coisa se ela não está cuidando do outro. Primeiro cuida-se desse, né? Depois pensa em fazer outra coisa. Então é isso, entendeu? Tá certo. Que conselho você deixaria aqui, já bem no final do nosso podcast aqui? Que conselho você daria primariamente para jovens daqui da cidade, seus amigos, grupo de amigos do futebol que tu conhece, que tem alguma inspiração, alguma motivação, seja para questões sociais ou para questões políticas, que conselho você deixaria? Eu queria te falar que você nunca desista do seu sonho. Deus sabe, eu não sei de nada, mas Deus sabe, né, se por alguma situação você está passando um momento difícil na sua casa, financeiro, sentimental, espiritual, entrega na mão de Deus, né, entrega na mão de Deus, que Ele sabe de tudo que você precisa antes que você peça. Então nunca desista do seu sonho, nunca pensa que é o fim, né? Eu nunca pensei que era o fim para mim. Eu sempre acreditei em tudo aquilo, tudo que eu estou vivendo hoje. Eu sempre acreditei que ia viver um dia, né? E acredito que você vai viver também. É só uma fase que você está passando. Tudo é uma fase, né? Mas escolha passar essa fase difícil com Deus do seu lado, né? Sempre orando, buscando dele, conversando com ele. Eu não estou falando aqui, todo mundo é falha, é pecador, né? Não tem nada a ver, conversa com Deus, peça Ele para te ajudar. Ele vai te tirar dessa situação difícil. Você tem um sonho, né? Igual você também tem um sonho, né? De montar, de montar, vamos supor, de montar a sua televisão, a sua rádio, porque você ama fazer isso. Nunca desista do seu sonho. Hoje nós estamos aqui no podcast, conversando aqui, humilde, simples, mas feito com muito carinho, muito amor. Um dia você pode ser grande, um dono de uma grande empresa de televisão. Ninguém sabe dos planos de Deus. É entregar na mão dele e confiar. E acreditar. Quem está do meu lado sabe quantas vezes eu falei isso. Vocês acham que eu vou ficar nessa bicicleta aqui andando? Não, porque ela me ajudava a levar para o serviço. Eu levantava, por exemplo, 10 para 5 e ia nela. Mas eu falava você acha que eu vou ficar andando a vida inteira? Um cara que é guerreiro, trabalhador, enquanto tem muitas pessoas aí com coração duro, entendeu? Que anda de carrão e eu não vou. Não é. Não é porque eu queria ser melhor do que ninguém, é porque eu não aceito essa condição de servir um Deus vivo
e acreditar nele e ficar na pindaíba o resto da vida acreditando e confiando e fazendo as coisas boas que ele pede para fazer. Então eu te falo, segue sempre o bom caminho, entendeu? Seja sempre uma boa pessoa, coloca para os seus filhos que ele tem que amar a Deus acima de todas as coisas. Não tem coisa melhor do que isso. Deus sabe, só de você chegar na hora do almoço, baixar a cabeça aqui, Deus já sabe que você está agradecendo ele, né? Fecha o olho só e pensa nele e acredita no seu sonho. Acredita que nós vamos ter uma cidade melhor. E outra coisa que eu te falo, nunca aproveita de uma desgraça do seu irmão para se promover. Eu nunca faço isso, nem queria um conselho que te dou é esse, né? Que às vezes a pessoa aproveita, né? Não serve isso, só fulano fez, não. Eu acho que deixa ele, faz a sua parte. E sempre acredita que pode mudar o seu quadro, a situação que você tiver. Eu tenho irmão que mora na Irlanda, outro foi para a Irlanda também, o Israel agora também foi, né? Que tem uma história linda aí, você que está passando por um momento difícil aí, por exemplo, que tem um irmão, um parente que está nas drogas, continua orando por ele, igual eu faço pelo meu irmão, eu creio que Deus vai mudar a vida dele um dia, se for da vontade, e é da vontade dele, só que tem que ter um início. Você tem que ter essa motivação dentro de você, vai mudar, igual você tem que ter isso aqui. Um dia eu vou ter, declarar, um dia eu vou ter, um dia nós vamos ter, né? Um gestor municipal ou federal, né? Com tudo aquilo que a gente gostaria que tivesse, que cuidasse da gente de verdade, entendeu? Que cuidasse mesmo, que trazesse o progresso, né? Que seja justo, que seja verdadeiro, que seja honesto, que cuida da gente. É igual você. Declara que um dia você vai ter. O que você quer ter? É uma emissora grande? É o quê? Vou ter um dia uma emissora grande e formosa no estado de Goiás. E vai ter, mas essa palavra tem poder, não adianta. Quando a Simone falou que ela ia ser prefeita, ela declarou. Quantas vezes que ela falou, Daniel será? Eu falei, Simone, você vai ganhar. Eu creio no meu coração que você vai ganhar. Eu sei disso. Eu sinto forte isso aí. Eu sentia que eu ia também, sabe? Mas eu sentia mais ela ainda. Mais forte dela, sabe disso, não, porque ela creu no coração dela e declarou e foi atrás. Não é ficar parado também, não. Eu declaro e parado, sentado, não. Declara e toma posição. Vai atrás do seu sonho, né? E ele vai ser realizado. Seja sempre humilde, né? Sempre verdadeiro. Nunca queira ser melhor do que ninguém. A hora que você puder fazer algum bem social, ajudar alguma pessoa, você ajuda de coração, sem querer nada em troca. Isso é o mais importante que eu faço. Eu sempre procuro ajudar sem querer nada em troca. Recebo de volta xingamento, falar mal, isso, eu não tô nem aí. Sabe por quê? Eu tô ajudando, porque Deus fala, o que Jesus fala? O dia que eu te pedi de comer, você me deu de comer, não falou que você deu para ele. Você fez para Jesus, pronto, você fez para Deus. Você não fez para o seu semelhante. Então tudo que você pensa fazer para Deus, você vai agradar É igual no meu relacionamento, vou agradar a Deus, vou agradar a Jesus, porque eu vou agradar minha esposa, entendeu? Então tudo que a gente tem que fazer é isso, ensinar os seus filhos, sempre dar o seu melhor também, onde eles forem, ser humilde. É isso que eu ensino. Ser um cidadão de bem, a gente tem que fazer a parte da gente, não jogar lixo na cidade também, né? Porque a gente cobra muito do poder, mas a gente não faz a parte da gente. Muitas pessoas jogam lixo. Então é isso. O conselho que eu te dou é esse. Sempre creia e coloca Deus na frente de tudo que você for fazer, que vai dar certo. Agora, como vimos a tua trajetória, contando-nos um pouco da questão familiar, questão de infância e tal, tem alguém em especial que você queria agradecer demais? Alguém que você quer expressar um agradecimento especial? Eu vou falar a verdade pra você, não é tipo assim, todas as pessoas que eu gosto, eu até falei hoje pro um amigo lá na padaria, que eu tava trabalhando com ele, né, falei, ó, tudo que eu, falando do meu irmão do Marcelo, tudo que eu quero fazer em vida eu faço para uma pessoa, eu agradeço ela, procuro estar junto, eu não fui aquela pessoa de estar na casa, tipo assim, da gente virar amigo, que eu tava indo na sua casa, mas eu sempre fui daquele assim, que o dia que eu te ver, foi como se você nunca tivesse saído da minha casa. Então, eu queria agradecer mesmo agora, de coração, era a Deus, né? Eu queria agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele fez na minha vida, Ele transformou a minha vida de uma forma sobrenatural. Por isso que eu te dou um conselho para você que está escutando hoje. Só eu sei o que eu passei da infância até aqui, né? E eu queria aproveitar esse momento para enaltecer, para declarar que Jesus é o único Senhor e Salvador e que toda honra e toda glória seja dada ao meu Senhor. É o único que é digno de tudo, é o que eu tenho mais assim, que eu queria agradecer hoje a Ele. Né? E segundo, minha família, minha esposa, né? Meus filhos, minha esposa que cuida muito bem de mim, né? Sempre esteve do meu lado nas horas difíceis, nas horas fáceis.
sempre do meu lado, sempre me acompanhando, né, com o jeito dela, mas sempre acreditou em mim, né, mesmo nos momentos mais difíceis, era ela que eu queria agradecer. E todas as pessoas que estiveram do meu lado me apoiando, me ajudando, né, a Márcia, minha madrinha, a dona Vanilde, que me ajudou quando eu era criança, precisei, a dona Sônia também, que me ajudou. A Sônia, ela é mãe até do Rogério, do Canambai. Do Canambai. Eu fui criado com eles, aí. Acho que 1 ano ou 2 anos. Morando de favor na casa deles ali, não tinha lugar para onde ir, e eles me estendeu a mão, é uma mãe que eu tenho também, Dona Vanilde, né, Calazans, e todas as pessoas que estão do meu lado me ajudando, me apoiando, Diegão aí, Visão K, estão do meu lado me dando essa força, esse apoio, esse carinho. Não, Daniel, foi dinheiro não tem não, meu irmão, entendeu? Mas agora é o seguinte, vontade eu tenho demais, né? Então colou, porque nós também temos vontade. Então agradecer. É mais um aqui. E agradecer. Isso, e agradecer você pela oportunidade que você está me dando, né? Fico muito feliz. Eu queria que Deus abençoasse tremendamente a sua vida, abrisse as comportas do céu, derramasse uma bênção sobrenatural sobre você. Que dá para ver assim que você é um cara que tem uma aura boa, que eu acho que Deus vai fazer muito, ainda vai te usar, né? Vai te usar muito aí. Você fala aí que você tem sonho e você gosta de falar a verdade. Deus talvez tenha outro propósito para você, você ainda não sabe, né? Esse é da Angola, eu sei, já acertei ali, né? Sei de outro país para fazer história aqui em Formosa. Então, queria te agradecer pela oportunidade que você me deu de estar participando aqui do podcast. Fico muito feliz. É o primeiro, né? E acredito que ainda teremos. Eu tô achando que você não vai nem me chamar mais, que a gente começou aqui. Não, eu vou te chamar. Certeza que 2 horas. Certeza que vou ainda. Na verdade, eu que agradeço. Agradeço a disposição, porque temos realmente dificuldades. Temos encontrado muitas dificuldades. Não está fácil. Nós não temos patrocínio. Se você vê, tudo aqui é custo nosso. Eu trabalho sozinho, editar, filmar, gravar, tudo é feito. É um trabalho de uma pessoa só. É bom que você está gravando tudo, vai ficar guardado. Quando você estiver lá em cima, você vai lembrar de tudo. Eu trabalho de uma pessoa só, então as dificuldades são enormes. Mas quando a gente tem essa recepção da pessoa, quando a pessoa aceita e tem essa prontidão, não, vamos fazer, vamos gravar, aquilo dá um ânimo, né? Então, para mim, é mais do que tudo. E a gente agradece pela tua disposição, pelo seu tempo, obrigado. E tudo, por ter aceito o nosso convite e esse bate-papo legal aqui. Não, bom demais, graças a Deus, obrado. Beleza. E também esperamos que a tua pré-campanha funcione e que dê tudo certo. Tomara que Deus me abençoe. Eu venho aqui como deputado eleito, e assim eu decidir, né? Eu não tô pedindo voto para ninguém. Eu tô falando que se Deus tiver essa porta que eu venho aqui, né? Um dia como deputado, quem sabe um dia. Não sabe, seria uma marca. Que eu vou sempre continuar acreditando, né? Não tem como, vou continuar acreditando. Eu queria dar um recadinho aqui, um pouquinho dessa história que eu contei para vocês. Eu vou estar colocando no meu Instagram, que ainda tô meio assim, iniciando do Instagram, para saber mexer com tudo, mas tem uma pessoa me auxiliando que sabe, vou estar colocando as fotos, os vídeos de quando eu consegui eu entrei em contato com uma pessoa lá da Inglaterra, né, que era a monitora nossa, que tinha os ingleses para cuidar, ela me cedeu muitos vídeos e fotos da gente trabalhando, tem alguns no Instagram, mas eu vou estar colocando lá, procurando uma forma de divulgar melhor, né, para o pessoal ver que a história é verídica, é verdadeira. E é isso. Para mim foi um grande prazer aqui estar com vocês aí de casa, participando aqui do podcast do Tomcast, né, que tem abrido a porta para muitas pessoas virem aqui contar a sua trajetória, a sua história, né, e fico feliz por isso. Tá certo. Obrigado. Nada.